Olá, meus queridos amigos, vamos cumprimentá-los na paz do Senhor. Vamos ao estudo da lição número 7, a lição que fala sobre o pacto, a aliança no Sinai. Muito importante foi esse pacto, porque com isso Deus promoveu o povo de ex-escravos a filhos dele, a uma nação santa, uma nação que poderia se tornar uma bênção nas mãos divinas. E Deus estabeleceu alguns critérios, tá? Esses critérios estavam relacionados com os 10 mandamentos, e alguns preceitos de relacionamento interpessoais que Deus então relatou a Moisés, para que eles pudessem então ter esse relacionamento humano. E também Deus criou a questão do sacrifício, o santuário, para que o povo pudesse ter um relacionamento divino, inclusive com a ideia de perdão de pecados, a expiação, que era chamada justificação pela fé. Deus então colocou tudo isso diante desse povo que ele queria que se tornasse o povo poderoso no meio das nações que estavam em volta. O que Deus prometeu, ele cumpriu. E hoje, na parte de quinta-feira, vamos ver o que foi que atrapalhou esse relacionamento ou essa aliança, tá? Quando Deus propôs uma aliança ao povo, o Senhor Deus, ele viu que o povo concordou com tudo. Inclusive, lemos ontem que o povo disse: tudo que o Senhor falar, isso nós faremos. Porém, uma coisa aconteceu que prejudicou o relacionamento na aliança. Muitas vezes nós fazemos as coisas porque nós queremos que as coisas apareçam, para que nós tenhamos assim, vamos dizer assim, o aplauso de quem nos pediu. Quando eu era pequeno, meu pai vendia espanadores e decisava, e eu preparava os espanadores. Ele me ensinou a fazer os espanadores numa máquina. Pegava ali o cabo do espanador, colocava um arame, então tinha uma máquina que a gente rodava um pedal e enrolava o arame e a gente colocava o sisal. E eu, com vontade de correr para a rua para brincar e jogar bola, eu fazia aquilo muito depressa. Meu pai contava com os espanadores prontos para no final da tarde ele prepará-los, né? Escová-los e então prepará-los. E eu, na pressa, queria fazer apenas aquilo que ele havia pedido. Dizia ele, eu quero 30 espanadores para hoje à tarde, Gilberto. E eu então, na ânsia de correr para jogar bola, eu fazia aquilo naquela pressa toda e então jogar bola. Quando meu pai chegava, ele dizia: Gilberto, você não fez com amor esse trabalho. Por quê, pai? Porque o espanador está cheio de talos que você deveria ter tirado ao processar, ao fabricar, ao montar o espanador. Eu ficava assim com o rosto entristecido, porque não havia cumprido de forma fiel, por amor à minha parte. Havia feito de forma assim, exclusiva para correr e somente cumprir aquela tarefa. O povo de Israel, quando estava na aliança, eles cometeram o mesmo erro. Eles começaram a fazer as coisas porque queriam mostrar para Deus que eles eram bonzinhos, que eles tinham condições de cumprir tudo que Deus havia pedido. E a pergunta número 7 aqui é: como o povo de Israel respondeu à proposta divina de uma aliança? Romanos 9, 31 e 32, o apóstolo Paulo diz assim: mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Pergunta ele. Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o povo de Israel tentou fazer tudo certinho, pelas obras. E não conseguiu porque eles tropeçaram na parte principal, que era a legalidade, se tornaram legalistas. Romanos 10, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, para a pergunta, como o povo respondeu à aliança divina, a resposta é: o povo de Israel tentou, através de suas obras de obediência, ser justificado, enquanto Deus oferecia a justiça que vem pela fé. Isso se torna muito comum hoje em dia, nos dias atuais. Nós queremos ser pessoas boazinhas, nós queremos ser pessoas que sirvam a Deus e as pessoas possam ver. Inclusive na pandemia, algumas pessoas disseram assim: eu preciso ir na igreja, sabe por quê? Porque o que os meus vizinhos vão pensar? Fulano não está indo mais na igreja. Será que ele abandonou? Então a pessoa pega a Bíblia, a lição e vai para a igreja só para os vizinhos notarem que ele está indo na igreja. Principalmente quando a pessoa mora numa rua em que todo mundo sabe que ele é da igreja. Então fica mal ele não ter esse costume como de antigamente. Isso a pessoa está fazendo assim, apenas para se mostrar obras
que a pessoa está mostrando. O povo de Israel tentou mostrar essas obras. O povo tentou ser bonzinho, andando certinho em tudo que faziam para conquistar o favor divino. E não era isso que Deus queria, porque Deus já havia oferecido a graça. Deus aceitou o povo pela graça. E disse, olha, se vocês cumprirem os mandamentos, os estatutos, tudo vai bem. Mas não é para você tentar cumprir os estatutos para se salvar. Você já está salvo pela fé. Você tem que mostrar que a salvação fez uma mudança transformadora na sua vida. E você agora cumpre o que Deus pediu por amor a Ele. É uma equação que não é muito difícil da pessoa aceitar. Por isso, Ellen White, no livro Fé e Obras, na página 19, escreveu o seguinte: não há um ponto que necessite ser realçado com mais diligência, repetido com mais frequência do estabelecido ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de que o homem caído ele mereça alguma coisa por suas próprias e melhores obras. A salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Tá vendo? Esse é um ponto que precisa ser muito bem analisado, muito bem aceito. Não podemos nos salvar por nossas próprias obras, mas a gente cai frequentemente neste erro. Eu tenho que dar um bom dízimo, eu tenho que dar uma boa oferta. Jesus disse, não deis oferta para os homens verem e louvarem a você. Você não precisa ser bonzinho para as pessoas te aplaudirem. Não é isso que te recomenda diante de Deus. O que te recomenda diante de Deus é a tua fé. A fé que você tem em Jesus Cristo é justamente a consciência de que você não merece nada, de que a graça é que fez tudo por você e por mim. Isso é muito importante. Pergunta número 8. Por que as obras não são aceitas no processo da salvação se a Bíblia nos mostra que elas são importantes? Mas por que as obras não conseguem nos salvar? Puxa vida, quando você dá uma esmola, quando você frequenta a igreja, quando você faz as obras na igreja, parece que você está fazendo por amor. Mas muitas vezes isso é um costume, isto é uma rotina. Isso não vem da essência do seu coração. Por isso a pergunta que é, por que as obras não conseguem nos salvar? Aqui nós temos alguns textos. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Está vendo? Sozinho ninguém se salva. Precisa do mediador, que é Jesus Cristo. Isaías 64, verso meia dúzia. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Outro texto, Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Resposta para a pergunta, por que as obras não servem para a nossa salvação? A resposta é, nossas obras e nossa justiça são como trapos de imundícia. Não temos méritos. E só pela graça e fé em Jesus, pela graça divina e pela fé em Jesus, nós somos salvos. As obras serão os frutos de um coração que já foi salvo. Nunca serão para nos salvar. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente. O povo hebreu, ao receber de Deus a aliança, disse, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Mas com o passar do tempo, perceberam que praticamente se tornava impossível cumprir os mandamentos. Quantas pessoas iam diariamente oferecer sacrifícios naquele santuário, naquele altar? Havia até filas para a pessoa oferecer sacrifício. Aí o povo começou a perceber, principalmente quem dirigia, tem alguma coisa errada. Por que o povo peca tanto? Nós precisamos então criar um código de comportamento. E os judeus criaram um código de comportamento, que foi chamado de lei. Esta lei, quer dizer, a parte da lei de Deus, era um código de referência de comportamento das pessoas. Para vocês terem uma ideia, havia 630 métodos e regras para que as pessoas não quebrassem a lei de Deus. Só para o sábado havia mais de 200. Por exemplo, a pessoa não podia cuspir. Cuspir significa regar uma planta, era trabalho.
A pessoa não podia, por exemplo, pegar o lenço no bolso. Era um esforço. O lenço era costurado na túnica da pessoa. A pessoa só podia andar, por exemplo, 1.500 passos no sábado. Se passasse de 1.500, a pessoa era considerada um transgressor. Então a pessoa contava os passos e anotava: eu já andei 200 passos, 250, 350. Era uma contabilidade assim legalista. O povo era legalista. E quando Jesus veio, esse povo era um povo assim totalmente assim cheio de regras. Por isso Jesus Cristo foi mal recebido, porque Jesus Cristo pregava a salvação pela fé e não pelas obras. E o povo fazia pelas obras. Os fariseus eram assim catedráticos, os doutores da lei conferiam tudo que as pessoas faziam. Eram olheiros do povo, para que o povo não caísse na desgraça divina e fosse outra vez para o cativeiro. Então isso prejudicou bastante a nação judaica. Ellen White, no livro Fé e Obras, na página 95, diz assim: conquanto tenhamos que estar em harmonia com a lei de Deus, não somos salvos pelas obras da lei. Contudo, não podemos ser salvos sem obediência. Ellen White diz assim: ninguém será salvo pelas obras, mas sem as obras ninguém se salvará. Por quê? Porque quando eu digo eu creio em Jesus Cristo, o Senhor é amor, o Senhor coloca amor no meu coração, eu tenho que demonstrar esse amor para com o meu próximo. Por isso Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o homem da lei pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus contou a história do bom samaritano. E Jesus perguntou: quem é o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? O homem diz: aquele que usou de misericórdia. Ou seja, Jesus disse: ame a Deus e transforme este amor, ou seja, na vertical. Transforme esse amor na horizontal para o seu próximo, para os seus semelhantes que estão ao seu redor. Todas as vezes que eu faço alguma coisa porque eu amo Jesus, eu estou demonstrando que a graça me alcançou. Se eu faço isso para mostrar que eu sou bonzinho, então a lei me alcançou, o legalismo me alcançou. Temos que ter isso em mente, porque nós não temos mérito para nos salvar por nossas obras. Olha, dois homens estavam discutindo sobre o corte de árvores, um mais idoso e um mais novo. O mais novo desafiou, o mais idoso disse: o senhor é lenhador aqui, eu desafio o senhor a gente ir ali naquele local onde tem árvores para serem cortadas e vamos ver quem é que corta mais. Diz que o senhor aqui é o mais famoso cortador. E o jovem então disse para o homem: o senhor aceita? O homem idoso disse: eu aceito. E lá foram os dois lá, e o juiz estava presente e deu assim a largada, e os dois homens começaram a cortar, derrubar árvores. E o rapaz com aquela vontade, aquele ímpeto, e cortava. De vez em quando olhava, e aquele senhor de idade cortava aquela quantidade de árvores, se assentava como que querendo descansar. O rapaz disse: é um tolo mesmo, e derrubava a árvore. No final do dia, o juiz examinou e disse: o senhor de idade ganhou, cortou 853 árvores. E você, jovem, cortou 802 árvores. Como? Disse o rapaz. Eu trabalhei que nem um louco. Não parei um instante enquanto esse homem parava de vez em quando. Cada uma hora ele parava para descansar. Aí o homem de idade disse: sabe o que aconteceu, meu jovem? Enquanto eu parava, eu amolava o meu machado. E você precisava dar pelo menos umas 50 golpes numa árvore para derrubar uma árvore. E eu, com um machado amolado, eu dava apenas umas 12 e a árvore já caía. Olha, esses dois homens representam aqueles que querem se salvar pelas obras e aqueles que querem se salvar pela fé e pela graça. O rapaz que cortava sem parar representa aqueles que querem se salvar pelas obras, querem fazer de tudo, um monte, ou seja, sem parar. E não param para descansar, e o descanso significa você aceitar a graça divina. Amolar o machado significa deixar o Espírito Santo trabalhar por você e em você. Por isso que é importante que a pessoa entenda que a salvação é pela fé e através da graça. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: olha, ninguém se salvará pelas obras, porque a salvação é pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos salvos pela graça e através da fé em Jesus Cristo. Isso é muito importante. Ninguém se salvará fazendo tudo o que pensa fazer para se mostrar bonzinho ou se mostrar um bom cristão. As obras são importantes porque elas mostram que o coração foi transformado.
Como Ellen White disse, ninguém se salvará pelas obras, mas nenhuma pessoa salva. Ela vai ser salva se não tiver obras. É preciso ter obras para mostrar que Cristo atuou no coração. Os discípulos acreditavam no Senhor Jesus, mas eles tinham que trabalhar também. Um dia, quando aconteceu um desastre com uma caravana de ciganos, eles estavam virando uma espécie de curva na montanha e não sabiam que a ponte do rio havia sido levada por uma tempestade e uma a uma as carroças iam sendo assim tragadas pelo rio. No meio de toda aquela turbulência, um rapaz tentou salvar a mãe. E a mãe se agarrava no moço. E o moço gritava: mãe, deixa eu salvar a senhora, mãe. Mãe, fique quieta. E no desespero da morte, a mãe segurava o filho e o moço não conseguia nadar. E o moço teve que se desvencilhar da mãe. E então ela acabou falecendo. No dia seguinte, 30 corpos eram assim enfileirados para serem enterrados. O que chamava mais atenção era aquele moço diante do corpo da mãe e dizia: mãe, eu tentei salvar a senhora, por que a senhora não deixou? A senhora tentou se salvar sozinha. Então, o cristão tem que aprender uma coisa: não tente se salvar sozinho. Você vai perecer. Tem que deixar Jesus, entregue-se nas mãos de Jesus, porque Ele é que pode nos salvar. Deus abençoe você nessa quinta-feira. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo estudo de hoje. Nós não queremos nos salvar por os nossos méritos. Não temos méritos. O Senhor já mostrou isso. Queremos nos salvar porque nós temos a graça que nos envolve. E nós temos a fé em Jesus como nosso Salvador. Através da graça e da fé, o Senhor transforma o nosso coração e nós fazemos obras que mostram um coração transformado e convertido. Que haja uma bênção para todos que estudam conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém e divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook e também no YouTube. Deus seja com você nesse dia. Amém.